descubro quem eu sou. Tua palavra me diz, entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. E sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz, feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. E sou mais que um vencedor, sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou teu. Graça e paz. Estamos aqui para refletir na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, texto de Juízes, capítulo 20, versículo 11. Estamos terminando, concluindo
esse livro, o livro de Juízes. Como eu disse, né, um livro de muitos ensinos, um livro de muito aprendizado, um livro que fala sobre os erros, sobre os acertos, fala sobre um Deus que ama perdoar o povo, fala sobre um Deus que é paciente, compassivo, fala sobre um Deus que é tremendo, mesmo diante de um povo cheio de falhas, mesmo diante de um povo cheio de dúvidas, cheio de temores, um povo propenso a se desviar. Como eu sempre falo na igreja, né? Sempre quando lemos povo de Israel, nós podemos assim ler eu. Quando lemos as cartas às igrejas do Novo Testamento, do Apocalipse, nós podemos, ao invés de ler Efésios, Colossenses, ao invés de ler Gálatas, ao invés de ler Romanos, podemos ler eu. É como se o povo de Israel fôssemos nós hoje, na sua totalidade. É como se cada carta, cada igreja ali que é representada naquelas cartas, é como se fosse a nossa igreja, como se cada vida que estivesse ali fôssemos nós. O povo de Israel era um povo que era falho, assim como eu sou, que tinha dúvidas, assim como eu tenho, que era um povo muitas vezes propenso a se desviar, assim como eu sou também. Então, sempre quando nós lemos Israel, faça esse exercício, leia assim eu. Então, nós podemos aprender com esse livro e muito. Um povo que se desviou, um povo que se arrependeu e um povo que provou do amor de Deus na sua plenitude. O Deus que não consegue ver um contrito e não perdoá-lo. Um Deus que não consegue ver um coração arrependido e não dar a ele uma nova chance. Esse é o nosso Deus. O Deus que ama perdoar. Se você abriu a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 11, que diz assim, eu quero ler apenas esse versículo porque a história é muito longa. Ela vai basicamente 3 capítulos, o capítulo 19, 20 e o 21. E assim que vai ser terminado esse livro de Juízes, com essa história aqui. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 11, que diz assim, assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um homem contra essa cidade. Vou ler novamente. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. Convido você a fechar os teus olhos e a orar junto comigo. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado pela tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos aprender um pouco mais do Senhor. Que em nome de Jesus possamos desfrutar do que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Ilumina, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para ouvir, ó Deus, e entender a tua palavra e pôr em prática em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro a ti, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós lemos esse versículo, versículo 11. E todos os homens de Israel se ajuntaram como se fosse um só homem contra essa cidade. Basicamente, no livro de Juízes, nós não vamos ler em outro lugar, a não ser dentro desse capítulo, essa expressão. E todos os filhos de Israel se ajuntaram como se fosse um só homem. Uma declaração assim forte, uma declaração que mostra que a vitória chegou. Quando o povo de Israel se ajuntava como se fosse um só homem,
a vitória vinha. O Senhor agia, o Senhor batalhava e, de fato, a vitória veio. Eles obtiveram vitória nesse momento aqui. Só que o contexto por trás desse versículo é um contexto terrível. É uma história horrível. É uma coisa que a gente jamais vai imaginar que o povo de Deus viveu isso. Infelizmente acontece. Coisas horríveis acontecem no meio do povo de Deus. Coisas abomináveis acontecem dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Adultérios acontecem. Traições acontecem. E isso a gente pode citar vários exemplos, vários casos que acredito que você que está nos acompanhando agora sabe disso. Histórias horríveis dentro do povo de Deus acontecem. Qual que é a história que está por trás disso que começou no capítulo 19? Existia um levita. E os levitas, eles não tinham uma tribo fixa, um lugar fixo para morar. Eles ficavam residindo dentre todas as tribos, porque eles eram responsáveis pelo trabalho religioso, pelo trabalho de culto, das celebrações. E eles foram espalhados, dentre todas as tribos. E existia um levita, que ele tomou para si uma mulher. E se casou com ela, se relacionou com ela. Só que em certo momento, não se dá muitos detalhes, essa mulher ela volta para a casa do pai dela. A palavra vai dizer que ela se irritou com o seu marido e voltou. Passou um tempo, ele foi até na casa do sogro dele, do pai dela, para buscá-la. Chegou ali, ela ficou feliz, ele passou alguns dias lá e decidiu retornar para sua casa junto com a sua mulher. E os dois estavam voltando, felizes. Quando eles passaram por uma cidade chamada Jebus, a cidade dos Jebuseus, que depois passou a ser chamada de Jerusalém, essa cidade dos Jebuseus, ela era ali, vivia povos que não eram dos judeus, povos que não eram hebreus. Dentro do povo de Israel existia um povo pagão ali que eles não expulsaram da terra. E o servo desse levita disse para ele, vamos dormir aqui, porque já está noite e tal, a gente vai passar por perigos, já está anoitecendo. Ele falou, não, vamos passar dessa cidade que eu não quero ficar numa terra estranha, numa terra de estrangeiros. E eles passaram e chegaram até uma cidade chamada Gibeá. Quando eles chegam nessa cidade, era uma cidade do povo de Deus, era uma cidade dos benjamitas, era uma cidade que era ali de israelita. E ele pensou, poxa, aqui nós vamos ficar. Só que chegou lá, ninguém quis acolher eles. Eles ficaram na praça à noite. Passando um senhor, viu eles ali e falaram, vamos ficar na minha casa. Eu não quero que vocês fiquem na praça, não acolheu eles. No meio da madrugada, os homens daquela cidade, parecendo a história de Sodoma e Gomorra, lá no começo de Gênesis. Os irmãos se lembram disso? Acredito que sim. Os homens daquela cidade começaram a bater ali na porta da casa daquele senhor e disse, traga para fora esse homem aí que a gente quer abusar dele. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, meus irmãos. É isso mesmo. E aquele senhor disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu acolhi eles, não faça essa coisa terrível, não. E aquele homem levita, forçado ali pelaquela situação, ele toma uma atitude terrível também, ele coloca para fora a mulher dele. E aqueles homens abusam da mulher dele, estupram a mulher dele, a noite toda, a palavra vai dizer isso, pela manhã eles jogam aquela mulher na porta da casa, quando eles acordam de manhã, deem de cara com a mulher dele ali, ela estava morta. Aquele levita põe ela no seu jumento ali, ele vai embora para casa, vai ouvir a história, meus irmãos, depois
Depois vocês leem novamente lá, vocês vão ver que é isso mesmo. Ele corta o corpo daquela mulher em 12 pedaços e ele distribui dentro de todas as tribos de Israel. E ele conta a história junto com os pedaços daquele corpo lá. Quando cada tribo ali recebe aquilo lá, todo mundo fica, acredito que abismado, e todas as tribos se juntam. E eles decidem fazer vingança daquilo que aconteceu. Todas as tribos de Israel, todos os homens valentes, homens de guerra, se juntam e vão até aquela cidade. Chegam lá, eles enviam um mensageiro e mandam colocar para fora aqueles homens que fizeram aquilo tudo. Os homens daquela cidade dizem que não vão fazer isso e ainda convocam a tribo de Benjamim para lutar contra. E aqui o versículo 20 vai dizer: e todo Israel se juntou como se fosse um homem só. E eles vão para a guerra contra aqueles homens lá. Por 3 dias eles vão guerreando e eles matam todo o povo daquela tribo. Eles dizimam a tribo de Benjamim, eles acabam com a tribo de Benjamim. Sobram de toda aquela tribo de mais de 30 mil pessoas, que existia ali, mais de 30 mil homens, fora as mulheres e as crianças, sobram apenas 60 homens que saíram fugidos e se esconderam numas montanhas lá. E o versículo que eu chamei a atenção, capítulo 20, versículo 11 é: e aqueles homens se ajuntaram como se fossem um só homem. É bonito isso. Só que qual que foi a motivação que fizeram com que eles se juntassem como se fossem um só homem? Vingança. Vingança. Uma história terrível. Você lê isso aqui, você chega a ficar até meio mal. Só que eu fico abismado e falo, poxa, 21 capítulos. E nós só vamos ouvir essa expressão nesse momento. Todos eles se juntaram como se fossem um só homem para vingar uma tribo, para acabar com uma tribo, com o próprio povo. Se esse povo aqui se juntasse antes como se fosse um só homem para fazer tantas coisas, seria tão diferente. Se na igreja, se nós nos juntássemos como se fossem uma só pessoa, o mesmo pensamento, como Paulo vai dizer, uma só fé, o mesmo Espírito, um só batismo, um só. Tantas coisas mudaria. A palavra do Senhor vai dizer, né? Se juntem para que todo o povo veja a glória do Senhor. Esse é o nosso desafio. Nos juntar como se fôssemos apenas uma pessoa, uma só visão, um só pensamento, uma só força. É isso que o Senhor deseja de nós. Quando eles fizeram isso, a vitória veio. Eles foram vitoriosos. Só que a palavra do Senhor vai dizer, e você pode conferir lá no capítulo 21, depois que eles obtiveram a vitória, eles choraram. E choraram amargamente. Choraram amargamente. Porque eles perceberam que eles se juntaram como se fosse um só homem. Por uma motivação errada. Isso não devia ter acontecido. E isso não vai voltar a acontecer mais. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos
ter um só Espírito entre nós, o Espírito de Deus, um só pensamento entre nós, o pensamento que vem do Senhor, que possamos pensar numa só visão, viver numa só visão, buscar a mesma visão que vem da palavra de Deus em nome de Jesus. Que você possa pensar como um corpo, que você possa olhar as situações, a igreja, como um corpo. Que esse aprendizado aqui sirva para todos nós, porque a vitória virá, a glória de Deus será revelada quando nós vivemos e agimos como se fôssemos um só homem, uma só pessoa. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nossa igreja, o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que possamos viver a realidade dessa palavra, sermos como uma só pessoa, só que para o bem, para o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela sua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco. E em nome de Jesus eu peço para que o Senhor nos abençoe, Deus. Peço para que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, o seu poder. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos, ó Pai, desfrutar, ó Deus, do seu poder, ó Pai, desfrutar do Senhor em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Deus. Fica com a nossa vida. Derrame o teu poder, ó Deus. Derrame a tua misericórdia, Deus, sobre nós. O Senhor é bom, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. E eu clamo no nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco. Que a nossa igreja, ó Deus, possa ser como uma só pessoa, Deus. O mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo coração, o mesmo Espírito do Senhor agindo em todos nós, em nome de Jesus Cristo. E que esse Espírito, Deus, arranque do nosso meio tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que não é seu, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Derrame sobre nós a sua graça, o seu poder, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre os seus. Que você tenha uma ótima semana, abençoada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.